Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sétimo ano. Estamos aqui para nossa semana 24. Você está assim, professor, como assim? Não é o professor Chiquinho? Então, o professor Chiquinho, até onde eu sei, ele gravou a aula da semana 24. Mas a gente teve algum probleminha de comunicação e eu não recebi essa aula. Eu preferi gravar essa aula, mesmo que fique duplicado o material, mas eu gravo e disponibilizo para vocês normalmente. Né? Então estamos aqui na semana 24 para que a gente discorra, para que a gente discuta o início do capítulo 19. E nesse capítulo 19 a gente fala sobre o engenho, a ideia de como se deu a produção do açúcar dentro da colonização portuguesa do Brasil. Então todo esse sistema econômico e social que se estabeleceu aqui na realidade colonial é o que a gente vai discutir nesse capítulo 19. Mas, nessa aula de hoje, nós vamos discutir o início do capítulo. Então, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o açúcar como produto mercantilista visando lucro, o que era o açúcar, a razão dele ter vindo para cá. E depois a gente vai falar sobre o que era o engenho, um pouquinho discutir sobre a perspectiva do que era o engenho. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Agora, o que foi a razão, por qual motivo o açúcar veio parar aqui no Brasil como produto principal de um sistema de colonização e ocupação do nosso território? Temos várias razões para isso. A primeira é, o primeiro produto que foi explorado aqui no nosso território foi o pau-brasil, né? A gente já discutiu isso muito, já falamos bastante sobre isso. O primeiro produto que os portugueses olharam no nosso território e falaram, ok, com o que dá pra gente ganhar dinheiro, foi o pau-brasil. Porém, a exploração do pau-brasil, ela não estava muito conectada com a perspectiva de ocupação, somente com a perspectiva de exploração. O que eu quero dizer com isso? Para explorar o pau-brasil não era necessária a ocupação. E uma ocupação, caso acontecesse, que é o que nós estamos discutindo agora, a exploração do pau-brasil ela não é lucrativa o suficiente para que a gente use como base econômica da ocupação. É mais ou menos assim, se a gente só passar lá, pegar o pau-brasil e vender, beleza, dá lucro suficiente, dá pra gente fazer isso. Se a gente tiver que ir viver lá, não dá pra gente viver do pau-brasil, porque ele não é lucrativo o suficiente. Então a gente precisa procurar algo mais lucrativo para que valha a pena. E o que eles acharam de mais lucrativo? O açúcar. O açúcar foi encontrado como produto básico desse novo sistema de exploração que os portugueses vieram implementar aqui no Brasil no momento em que eles decidiram de fato ocupar o território, como a gente já discutiu na semana passada, com medo de perder esse território para os franceses, principalmente para os franceses. Agora, por que o açúcar? Primeiro, o açúcar ele é o pó branco que vicia daquela época, né? Hoje em dia a gente, infelizmente, tem muitas drogas utilizadas pela nossa população, mas na época o açúcar ele era literalmente um pó branco viciante. Por quê? Porque o açúcar ele atua no nosso cérebro da mesma forma que muitas outras drogas. Óbvio, em dimensões diferentes. Né? Mas ativa os mesmos pontos sensoriais e neurológicos do nosso cérebro
provocando liberações de muitos hormônios muito intensos, e na época, diferentemente de hoje em dia, não tinha um monte de alimentos com açúcar. Então era muito raro as pessoas comerem alguma coisa com uma grande liberação de açúcares. E o açúcar, ele realmente provoca algumas sensações biológicas no nosso corpo que causa prazer, que causa aquela sensação de nossa, que coisa gostosa de comer e tal. Então isso era muito marcante para as populações daquela época, e isso tornava o açúcar um produto muito cobiçado, um produto muito interessante de ser produzido e vendido dentro do território europeu naquela época. Os portugueses já exploravam o açúcar em outros territórios, principalmente nas ilhas do Atlântico, que a gente já comentou brevemente semana passada. Então, os portugueses já tinham um sistema produtivo de exploração do açúcar, o qual eles já haviam colocado em prática, já obtinham lucros e, portanto, eles falaram: pô, se a gente já usa esse sistema, se ele já nos dá lucro nesses territórios bem pequenininhos dessas ilhas, como e por que a gente não vai utilizar isso nesse território gigantesco que a gente está buscando ocupar agora? Vamos usar sim, e vai dar lucro de qualquer jeito. De fato deu lucro, só que para fazer esse sistema dar certo aqui era muito mais difícil do que para fazer o sistema dar certo nas ilhas, porque por motivos pelos quais a gente já discutiu. Aqui era muito mais longe, aqui era muito mais inexplorado, eles não conheciam o território, aqui estava ocupado com numerosas tribos indígenas, então tudo isso era fonte de dificuldade que a gente vai discutir mais daqui a pouquinho. Então eles, os portugueses, decidem tentar esse sistema que já dava certo nas suas ilhas do Atlântico aqui no nosso território, ainda mais levando em consideração que quando os portugueses, o Pedro Álvares Cabral, ficaram aqui, né? Todos aqueles portugueses da expedição do Pedro Álvares Cabral passaram aquelas 3 semanas aqui, eles analisaram o território e chegaram à conclusão de que aqui é um solo muito fértil, né? De uma terra extensa e fértil, em que tudo que se planta floresce e frutifica. Né? Então, se tudo que se planta floresce e frutifica, vamos tentar plantar a cana-de-açúcar para ver se a gente ganha dinheiro nesse território muito grande e fértil. Então, o açúcar já era um produto muito valorizado, era um produto raro ainda na Europa, e por isso fazia dele um produto caro, um produto lucrativo, porque se fosse um produto muito procurado, mas que tivesse muita quantidade disponível, como é hoje, por exemplo, o açúcar é um produto muito procurado, mas hoje tem açúcar à vontade no mercado mundial. Então o açúcar é um produto barato, não rende, lucros astronômicos. Na época não. Na época era um produto extremamente procurado e extremamente lucrativo porque era raro, tinha muito pouco açúcar sendo produzido naquela época. Então os portugueses juntaram A com B e falaram: não, vamos tentar plantar açúcar porque se der certo vai ser muito lucrativo. E muito brevemente, muito rapidamente, os portugueses perceberam nas suas primeiras tentativas de plantio do açúcar aqui no nosso território que em muitas regiões da costa brasileira tinha um solo extremamente fértil e muito bem adaptado à produção da cana-de-açúcar. Hoje nós sabemos que esse solo é o solo de Massapê, presente em uma extensão muito grande da costa brasileira, tá? E esse solo de Massapê, ele é muito bom para o plantio do açúcar. O que fez com que fosse um ponto de, digamos assim, de vantagem para que essa produção açucareira aqui no nosso território desse certo. Então, rapidamente os portugueses colocaram em prática um sistema do qual eles já tinham um modelo, digamos assim, que hoje nós chamamos de plantation. Sistema de plantation, o que é? São latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, monocultoras, ou seja, produzindo o foco da produção dessas fazendas era um único produto em larguíssima escala para ter o máximo de lucro possível, mão de obra utilizada escrava, de pessoas escravizadas para diminuir gastos de produção, né, e inclusive lucrar com o tráfico dessas pessoas escravizadas. E por fim,
para a exportação. As fazendas de açúcar que produziam açúcar no Brasil não estavam produzindo açúcar para vender aqui dentro. Elas estavam produzindo açúcar para exportar, para mandar para a Europa, para vender para os povos europeus nas suas terras natais, não aqui nas Américas. Então, dentro dessa perspectiva de produção açucareira, de ocupação do território, os portugueses que começaram a vir para cá, principalmente depois das capitanias hereditárias e mais ainda depois do estabelecimento do nosso governo geral a partir de 1549, os que vinham para cá vinham com a promessa de prosperidade, de sucesso, de enriquecimento, mas não era bem assim. Por quê? Porque eles tinham chance de enriquecer, óbvio que eles tinham chance de enriquecer, mas eles estavam se metendo num território muito, em grandíssima parte, inexplorado, desconhecido, com muitos animais predadores, né? Nós tínhamos muitas onças, nós tínhamos muitos animais peçonhentos naturais aqui do nosso território que os europeus não estavam acostumados. Não sabiam muito bem se defender, não sabiam muito bem como eram os hábitos desses animais. Nós tínhamos território muito ocupado por tribos indígenas que obviamente se defendiam violentamente muitas vezes, e não era assim, atacavam os portugueses violentamente, não, eles estavam se defendendo. Eles viviam aqui, não é assim que eles eram maldosos e estavam maltratando os europeus. Não, imagina você tá na sua casa e de repente chega um monte de gente desconhecida tomando o quarto dos seus pais e falou, não, a gente vai ficar aqui quietinho, deixa a gente aqui. Você não vai achar isso a coisa mais normal do mundo, não vai encarar isso com naturalidade. Era essa a visão dos índios no território. Quando os portugueses chegavam aqui, primeiro de tudo, eles tinham que chegar aqui. O que eu quero dizer com isso? A viagem para cá não era uma viagem fácil. Mesmo lá no meio do século XVI, 1550, 1560, que já fazia aí 60 e tantos anos que os europeus estavam vindo já para as Américas, ainda era uma viagem muito difícil, muito perigosa. Eles podiam encontrar correntes marítimas que eles ainda não conheciam, eles podiam encontrar tempestades, ventos fortes, tudo isso dificultava muito. Surgiram muitos mitos dos animais monstruosos, dos monstros marinhos, né, que eles encontravam, porque imagina, a natureza na época era uma natureza ainda sem muita exploração comercial por parte do homem, então deviam existir muitas baleias ainda na natureza, deviam existir muitas, não sei se muitas, mas muito mais do que hoje, lulas gigantes, animais de grandes dimensões, arraias, sabe? Todos esses animais que hoje em dia, quando são vistos, tartarugas, tem umas tartarugas gigantescas hoje, parece um dinossauro, sabe? Então imagina na época o cara enxergar isso. Hoje, a gente vê um negócio desse já é assustador, imagina na época. Então surgiram muitos mitos a respeito disso, porque de fato devia-se encontrar muito esses tipos de animais durante a viagem. Então primeiro o cara tinha que chegar aqui. Para chegar aqui ele tinha que gastar muito dinheiro para ter os barcos, para comprar as ferramentas, para contratar as pessoas, os colonos para virem junto deles. E daí, quando chegava aqui, tinha que achar o território, desembarcar tudo, seguir os cursos d'água, território adentro, para achar um território adequado, um solo adequado, para fazer as fazendas de plantação de açúcar, para fazer o que eles chamavam de engenho, a fazenda de plantação de açúcar, plantar tudo isso, estruturar as habitações das pessoas que iam viver na fazenda, fazer o galpão onde ia guardar as ferramentas, onde ia guardar os animais que eles traziam para ajudar no estabelecimento dessa fazenda. Ou seja, tudo era muito difícil, eles vinham para cá com muito pouco. Por mais bem planejado, por mais bem estruturada que fosse a viagem, ainda assim era muito difícil. E quando eles se estabeleciam aqui, ainda tinha os riscos, obviamente, dos indígenas do território, porque eles nunca sabiam exatamente onde tinham tribos que eram mais tranquilas, onde tinham tribos que eram mais violentas naturalmente, e ainda tinham os piratas e corsários, porque muitas vezes piratas e corsários atacavam a costa do território brasileiro, mesmo depois da estruturação do governo geral. Não é porque fez o governo geral que, magicamente terminou o problema dos piratas e corsários. Não, isso continuou por muito tempo. Por esses riscos, estabeleceram-se muitos fortes na costa brasileira, muitas cidades surgiram em torno desses fortes e muitas fazendas tinham praticamente um exércitozinho particular, forças armadas para a proteção particular. Tá, uma maravilha. Forças armadas para a proteção particular das suas terras, um costume na época, digamos assim, necessário do ponto de vista dos povos europeus que vinham para cá. O sucesso de toda essa empreitada nunca era certo. O
O que eu quero dizer com isso? Não tinha certeza se ia tudo dar certo. Não tinha como ter certeza. Mas eles vinham para cá e se esforçavam o máximo possível para que essa situação desse certo. E mesmo quando dava certo, não se sabia qual a dimensão desse sucesso. Como assim? Quanto dinheiro eles iam ganhar com tudo isso? Era lucrativo quando dava certo? Era. Mas era muito absurdamente lucrativo? Então, dependia. Se ele conseguiu estruturar um sistema bonitinho, redondinho, que produzia bastante açúcar, conseguiu encontrar alguém que compra esse açúcar em um preço razoável e vender muito e ter beleza, deu certo. Senão, ele tinha um lucro, assim, para sobreviver. Não era um negócio assim, nossa, meu Deus, cheguei lá, fiz uma fazenda, virei o Bill Gates do açúcar. Não, não é assim. E agora, o que era o engenho? Hoje, quando nós falamos de engenho, a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo e depende do contexto. Quando eu falo assim, o que era um engenho? Um engenho, eu estou falando da fazenda. Daquela realidade que englobava a senzala, onde dormiam os escravos, a casa grande, onde dormiam a família dos donos, né, da fazenda, o dono daquelas pessoas escravizadas, a estrutura de produção do açúcar, então as plantações, o maquinário, as pequenas plantações de outros tipos de alimentos que eram somente para a subsistência daquela fazenda, as pequenas habitações dos poucos trabalhadores livres que também faziam parte daquela fazenda. Então tudo isso era o engenho. Mas quando a gente fala sobre o engenho de forma genérica, a gente pode estar falando de uma unidade produtiva, ou seja, falando como era a produção dentro daquela fazenda, ou a gente pode estar falando sobre uma unidade social, como era aquela sociedade isolada dentro daquelas fazendas, como se estruturavam as relações sociais dentro dessas fazendas. Então, quando a gente fala sobre engenho hoje, depende muito do contexto para que a gente saiba exatamente do que está sendo falado. Beleza? Na nossa aula da semana que vem, nós vamos falar sobre essas unidades produtiva, a gente vai falar sobre como era a produção exatamente dentro dessas fazendas, nós vamos falar sobre a unidade social, então sobre como era essa sociedadezinha que se formava meio que fechada dentro de cada uma dessas fazendas, e nós vamos falar sobre o trabalho dentro dessas fazendas açucareiras, obviamente, inevitavelmente falando sobre a questão da escravidão, porque o trabalho dentro dessas fazendas era executado na imensa maioria do tempo e das vezes por mão de obra escrava. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que abordar a questão da escravidão e do dia a dia das pessoas escravizadas dentro dessa realidade. Beleza? Então, por essa semana e por essa aula é isso. Um abraço para vocês. Tchau!